Salve, salve! Estamos iniciando mais um dia. Deixa eu me arrumar aqui confortavelmente neste banquinho, nesta posição inicial. E vamos começar esse dia, começar mais essa semana com toda a energia que Deus emana sobre nós, toda a energia que Deus coloca para nós nesse dia de segunda-feira, mais um dia que a graça do Senhor ela nos alcança no caminho e nos faz mais fortes, mais viventes, mais aguerridos, mais pujantes, mais fortalecidos na fé, no amor, na esperança, na alegria que o Senhor nos dá, que o Senhor nos entrega para essa semana que se inicia. Estamos aí iniciando mais uma semana, eu aqui, daqui, desses estúdios para vocês aí, quem estiver acessando e se conectando, que essa palavra ela chegue até o seu coração e ela possa ser alimento para a sua alma. Possa trazer um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de sabedoria, um pouquinho de experiência para a sua vida, para que você possa também viver uma vida justa, uma vida digna, uma vida segurado na mão de Deus e assim caminhando junto de Jesus Cristo, você poder superar, suportar todas as dificuldades, você passar pelas alegrias com alegria, prestando atenção nos momentos de alegria que vão acontecer durante o seu dia, durante a sua semana. Esse é um dia que Deus te deu. Essa é uma semana que Deus colocou para você ser alguém vivente, alguém vivo, alguém que está realmente entendendo as coisas que estão ao seu entorno, as coisas que estão na sua vida, as coisas que estão acontecendo para você. E hoje eu coloquei aqui falando sobre obediência. A água, muito importante. Bebam água. Água é algo muito, muito, muito importante para que nós possamos manter o nosso corpo firme. Antes de tudo não existia, né? Olha, já mudou de assunto. Antes de tudo que existe hoje, das bebidas, não existia outra coisa senão água. Não tinha suco, não tinha bebidas alcoólicas, não tinha tudo que existe hoje, né? Que a indústria ela foi criando, que a evolução do ser humano foi entendendo nas coisas naturais e transformando elas em alimentos, em bebidas, em coisas que nós vamos consumir, né? Alimentos que nós vamos consumir, que nós consumimos. E aí eu fico pensando, mas antes de tudo, o que havia era água. E aí eu fiquei pensando, cara, por que a gente quer ficar colocando outras coisas dentro do nosso corpo, sendo que o necessário a gente já tem, que é a água? Por que a gente não investe, por exemplo, numa água? A gente não investe numa água de qualidade, né? Para nós tomarmos, para nós consumirmos, que vai suprir todas as nossas necessidades de sais minerais, matar a sede, vai nos trazer algo positivo. Mas nós queremos uma experiência para tudo. Ah, não, eu quero ter uma experiência. E aí, vou colocar algo nessa água que vai me gerar uma experiência, que vai me gerar um sentimento agradável, uma sensação gostosa de estar tomando algo que não é somente água. E eu já ouvi as pessoas falando, mas tomar água é sem graça, né? Eu falo, cara, a água é o bem mais precioso que existe.
se não tivesse a água, nós não teríamos, primeiramente, se não tivesse água, nós não teríamos vida, pois Deus nos criou a partir da água, onde ele misturou a água na terra, né? E fez o barro, e do barro ele criou o ser humano. E aí ele colocou o seguinte: a partir daqui você vai precisar de água para se manter vivo. Ar que nós respiramos, a água, o alimento para manter o nosso corpo vivo, forte, né? E o alimento espiritual. Olha só que riqueza. Aí a gente coloca no lugar da água coisas que vêm no caminho, né? Bebidas diversas. E isso eu fiquei pensando porque é uma das coisas que eu tento todos os dias tirar, é a vontade de consumir certos tipos de bebidas. E aí eu falo, cara, para que você substitua esse hábito ruim, ou um hábito que, tudo bem, você adaptou e está conseguindo viver, né, equilibradamente com isso. Porém, quando a gente olha para o lado espiritual e olhando para o lado que nós queremos viver a todo momento, intencionalmente nas coisas, ou seja, nós não queremos perder a atenção, eu falei, a melhor coisa que eu usaria para a minha vida, que eu iria colocar na minha vida, no meu dia a dia, no meu corpo, no meu templo sagrado, é uma água de qualidade. Então eu fiquei fazendo essa reflexão e eu falei, se eu entender que uma água de qualidade é melhor do que uma bebida qualquer, eu só vou tomar água. E aí é o que eu falei, o que é uma água de qualidade? É uma água com sais minerais ajustados que vão suprir a nossa demanda, né, essa necessidade de sais minerais que nós precisamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Então você não vai precisar de outras coisas para se sentir bem, para que o seu corpo esteja bem, para que a sua mente esteja bem, para que você viva bem. Porque você já colocou algo poderoso, algo natural, que foi criado por Deus e que você já ingeriu e isso já supriu a sua demanda, já matou sua sede, já te deu o que você necessita para a sua vida. E a gente está falando de água, e aí a gente fala do alimento espiritual, que é o que vem de Deus, né? Ó o Rony aí. Salve, Rony! Deus abençoe aí, irmão. Bora lá mais uma semana. E o alimento espiritual. Aí nós queremos trocar o alimento espiritual por diversas coisas que acontecem no nosso dia a dia, tantas distrações, tantas coisas, imagens, vídeos, interações, celular, streaming. Nos dias de hoje as coisas estão muito fáceis, então a gente acessa qualquer momento, de qualquer lugar, do aparelho celular, de onde quer que seja, a gente acessa. E aí nós perdemos o acesso real, o acesso de nos alimentar espiritualmente todos os dias através do Pai. Cara, isso eu fico olhando e falo, cara, então, ou seja, nós mudamos tudo que é natural e colocamos coisas artificiais dentro de nós. Se nós formos olhar dentro dos alimentos que nós consumimos diariamente, a transformação que foi feita através da indústria também, assim como da bebida, de transformar a água em diversas outras bebidas, com sabores, com sensações, o alimento é a mesma coisa. Se nós olharmos o que é natural, se nós nos alimentarmos daquilo, nós estaremos plenos, repletos de coisas boas. Mas nós como seres humanos, evolução da espécie, queremos inventar coisas para gerar demanda, para que isso movimente uma certa economia,
para que as pessoas ganhem dinheiro com isso, e aí a gente quer se suprir de alimentos que não são alimentos corretos para a nossa vida. Não foram os alimentos que foram deixados para que pudesse suprir a demanda de alimento, né, de energia para o nosso corpo se movimentar na nossa vida. E aí, quando eu venho falar de obediência, é obedecer as coisas corretas, aquilo que Deus colocou para nós. Se nós obedecermos a voz, se nós obedecermos os direcionamentos, as regras, nós vamos viver uma vida tranquila, nós vamos ter uma vida plena, nós teremos uma vida longa, porque o nosso corpo ele está sendo alimentado de coisas boas no nosso dia a dia. Todos os dias nós vamos nos alimentando de coisas boas. E isso nos traz através da obediência, de seguir aquilo que Deus deixou para nós. Eu não estou falando nem de obedecer a voz que ecoa dentro da nossa mente, que nos traz através dos nossos pensamentos coisas que vão nos mostrar: ei, isso que você está fazendo está errado. Você está cavando a sua própria cova. Você precisa tomar cuidado com as coisas que você ingere, que você consome. Não estou falando disso, estou falando de regras que já foram escritas, que estão cravadas, vamos dizer, cravadas na letra escrita, deixada para nós como um guia para a nossa sobrevivência. Mas a gente não quer dar atenção para isso. Nós queremos dar atenção para a nossa razão, para aquilo que nós pensamos. E aí, quando nós fazemos isso, nós desobedecemos a Deus. Nós desobedecemos as regras que nos guiam, que nos movem. Nós desobedecemos o chamado que nos foi concedido, que foi confiado para nós. E aí, falando de chamado, falando da palavra, eu estava olhando aqui, né? E aí Deus... Aí eu falei, poxa, obediência, Abraão. Fiquei pensando, né? A trajetória, o processo, a vida de Abraão, o que ele passou diante de todos os desafios, diante de entender a voz de Deus e entender o seu chamado e obedecer a Deus na sua caminhada. Apesar de ter falhado, né, em alguns pontos, mas Abraão ele foi um com Deus e ele se moveu através do que Deus colocou para ele na vida dele. Abraão ele errou, ele mentiu, porém ele obedeceu ao que Deus colocou para ele. Saia dessa terra e vá para outro lugar que eu estou te mostrando. E aí em Gênesis capítulo 12, versículo 1, que relata isso, né? E diz assim: ora, vamos lá para a Bíblia. Bíblia. Abra a Bíblia também, leia, você faça a sua reflexão, faça as anotações que são necessárias para você entender as passagens, as coisas que acontecem, as palavras que chegam, queimam no seu coração e que vão fazer você ter o entendimento daquilo que Deus está te mostrando. E aí diz assim: ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação, e eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. Ou seja, Deus já deu um direcionamento para ele. Saia da tua terra, saia da tua casa, da casa do teu pai, do lugar onde você está. Por quê? Porque você precisa
se sentir incomodado. Você precisa se sentir desafiado. Senão você vai ficar esse mais ou menos, esse meio banana para a vida inteira. E eu não posso ter pessoas mais ou menos no meu projeto, naquilo que eu estou criando, naquilo que eu estou preparando, no mover, né? Deus falando, no meu mover, naquilo que eu estou fazendo. Então eu preciso de pessoas fortes, de pessoas que se coloquem no desafio, que obedeçam o meu chamado, a minha voz, a minha palavra. E aí diz assim: e eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Em ti, Abraão, todas elas serão abençoadas. Assim Abraão partiu, como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. Cara, 75 anos ele viveu junto dos seus parentes, junto das pessoas ali. E aí, de repente, através da sabedoria, através de submissão, através de estar conectado com Deus, Abraão entende o seu chamado. E hoje, eu fico olhando, né? Uma coisa que às vezes me incomoda é pensar assim: poxa, você já tem quase 40 anos e você identificou seu chamado um pouco tarde, não? Você identificou aquilo, né, o chamado, a voz de Deus, tarde. Porém, se a gente olhar, Abraão tinha 75 anos quando ele identificou, quando ele ouviu a voz de Deus e opa, agora que eu preciso fazer as coisas. Então nunca é tarde para que nós possamos fazer a obra de Deus acontecer na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso entorno. Nunca será tarde para você dar o seu primeiro passo. Sempre haverá a oportunidade, sempre haverá a chance, sempre haverá o chamado acontecendo. Basta você se abrir, basta você se silenciar para ouvir a voz de Deus e ali você ser resgatado. Deus te puxar para o grandioso que Ele tem para a sua vida. E aí você caminhar junto dEle. Então isso nos acalma na nossa trajetória, para que nós possamos realmente dar atenção àquilo que é mais importante, que é ouvir a voz de Deus, praticar a obediência, praticar os ensinamentos e poder passar adiante para que as pessoas também vivam isso. E aí no versículo 5 diz assim: e Abraão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que havia juntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã. E eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. E Abraão passou pela terra até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E os cananeus estavam nesse tempo na terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a tua semente eu darei esta terra. E ali ele edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao oeste, e aí a leste. E ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. E Abraão viajou indo adiante para o sul. Ou seja, ele ouviu o chamado, ele obedeceu o chamado, ele se deslocou, se movimentou para onde Deus estava falando com ele.
Ele parou onde Deus falou que era para ele parar, e ali ele honrou o nome do Senhor, porque as coisas estavam acontecendo na vida dele. Ele estava enxergando, ele estava caminhando sobre o chamado, sobre o processo da vida dele, sobre as coisas que estavam acontecendo na vida dele. Ele caminhou sobre tudo aquilo e ele estava vendo aquilo acontecer e olhando para a estrutura da vida espiritual, da vida com Deus. As coisas não são o acaso. As coisas não acontecem por acaso. Ah, foi o acaso. E aí eu olho e falo, não existe essa história de, o acaso fez com que isso acontecesse. Não, é o mover de Deus. E quando nós nos movemos pela graça de Deus, nós enxergamos as coisas e aí nós nos alimentamos disso, nós nos satisfazemos disso. É como se nós estivéssemos escutando uma história de alguém exemplificando algo que aconteceu na vida dele. Porém, isso está acontecendo na nossa vida e nós estamos enxergando, nós estamos vendo, nós estamos presenciando, nós estamos saboreando, experimentando de algo muito sagrado, muito poderoso, muito grandioso. E isso nos satisfaz, isso nos faz bem. E aí, diz assim, Abraão ouviu a voz de Deus, ouviu o seu chamado e ele seguiu. E ele foi fazer aquilo que Deus pediu para ele. E quando ele pede um filho para Deus, Deus chega para ele e fala, ei, depois do seu filho já nascido e já presenciando toda a experiência de um pai Abraão, aí Deus chega e fala assim, deixa eu ver até onde eu posso confiar, até onde eu consigo chegar com esse. Seria isso? Eu fico refletindo muito sobre essa história, onde Deus fala para Abraão para que ele sacrifique o seu filho para Deus. Deus pedindo isso. Eu falo, cara, isso é doido demais, né? E aí, porém, uma coisa que, a história em si, ela é muito intrigante, muito interessante, mas Deus, no momento exato, oportuno, conforme descrito, ele provê o cordeiro que será morto em sacrifício e escreve, ou melhor, ele confirma aquilo que foi escrito. Abraão será um comigo e ele será muito grande nessa trajetória, na vida dele, no chamado dele. Através dessa obediência dele se colocar em movimento e obedecer a minha palavra, ele vai ser grandioso demais. E os que vierem após ele serão também gerações prósperas, gerações que vão ser ricas, vão ser sábias, vão conter maravilhas que vêm da minha mão, do meu poder que tenho de Deus, né? Imagina essa cena de Deus chamando e falando para Abraão, ei, vai lá, a gente precisa sacrificar o seu filho. E aí eu fico pensando, trazendo para o meu dia a dia, para a minha vida, quando Deus chama e fala assim, ei, eu preciso que você vá lá em tal lugar. E aí eu olho e falo, cara, para quê? Para que isso? Né? Mas não é para quê, é para quem? Quem está te chamando? Semana passada, no domingo, eu estava correndo e aí veio assim para mim falando, vai em tal lugar, domingo que vem você vai na igreja. E aí eu falei assim, poxa, mas
É hoje ou é domingo que vem? Porque ali era domingo ainda, né? Próximo domingo você vai na igreja. Eu falei, mas é hoje ou é semana que vem? Próximo domingo. Qual que é o próximo? Ah, tá. O próximo é semana que vem. Ah, então tá bom. Então semana que vem você vai na igreja. Que já fazia um tempo que eu não ia na igreja. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, tá, eu vou na igreja. E passou a semana. Chegou o fim de semana, eu falei, nossa, cansado da semana, toda aquela, né, a trajetória que nós temos de trabalho, de vida, de família, de profissional, de tudo. E aí no sábado à noite nós fomos dormir tarde. Aí eu falei, mãe, eu não sei se eu vou na igreja cedo não, hein? Vamos ver. E eu fiquei nessa, vamos ver. Só que quando deu 7 horas da manhã, bateu a porta e falou, ei, você vai na igreja hoje. Aí eu chamei você para ir na igreja. Se a sua esposa e as suas filhas quiserem descansar, elas vão descansar. Eu te chamei para ir na igreja. E aí eu falei, aí eu acordei assim, falei, nossa, mas 7 horas, nossa senhora. Dormi pouco. Aí falei, tá, vou dormir mais uns 10 minutos aqui, uns 20 minutos. E aí coloquei ali, só que esses minutos, eu não consegui mais dormir, porque eu fiquei com aquilo. Ó, você precisa levantar para ir para a igreja. Ó, você precisa levantar para ir para a igreja. E eu não entendi muito bem. E tudo bem, levantei, me arrumei, fui para a igreja. E ali eu presenciei um momento que eu falei, caramba, cara. Eu fiquei depois refletindo aquilo. E assim, a gente quer encontrar, nós queremos encontrar razão para tudo, né? Razão por eu ter ido lá, por que Deus me chamou para vir e assim por diante. E muitas vezes Deus só está te testando ou averiguando, né, a sua obediência, o seu nível de obediência. Até onde você pode ir. Ó, eu preciso que você vá lá, tá, você vai lá. Agora, ó, eu preciso que você vá mais longe. Mas eu vou ter que pegar o carro, vou ter que viajar tantas horas. Não interessa, eu preciso que você vá. Simplesmente faça isso que eu estou te pedindo. E aí, quando a gente faz, nós estamos obedecendo a Deus. E na obediência, nós nos deparamos com situações que, se nós tivéssemos ficado parados, nós não iríamos nos deparar. Porém, em meio a esse movimento, essa obediência, eu tirei ali algo que me veio de proveitoso. Fazia tempo que eu não ia na igreja. Fazia tempo que eu não me relacionava com as pessoas. E aí, uma das pessoas que estavam ali na igreja, ela estava indo embora do país por um chamado que Deus colocou para ela. E é uma pessoa que a gente conviveu na juventude. E aí eu falei, cara, olha só a importância, né, da gente estar em movimento. Eu poderia ter perdido isso, mas eu presenciei aquele momento que, para ela, era muito importante, de uma despedida. E para mim, eu fiquei olhando como algo, numa despedida, mas como algo no intuito de o chamado. Ela recebeu o chamado e Deus falou no coração dela e ela precisou confirmar aquilo e dar o testemunho ali, falando, eu fiquei em dúvida e eu questionei a Deus sobre isso. E Deus falou que era para eu me mover, era para eu ir. E aí eu fiquei pensando, trouxe aquela palavra para mim e falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim, que seja feita a tua vontade, naquele momento em oração. Se for para que eu me movimente, para acessar novos ambientes, para edificar novos altares, novas igrejas, para construir o evangelho em novos lugares, eu estou aqui, Pai. E aí, muitas vezes Deus está te chamando para algo, mas por você ser desobediente, você acaba perdendo as oportunidades. Dentro da obediência, muitos passaram por isso.
Se a gente pegar João, Paulo foi obediente, ou melhor, ele foi desobediente, mas no momento oportuno ele obedeceu a voz e dali em diante ele obedeceu por todo e sempre. E edificou muitas igrejas, acessou muitos lugares, colocou o evangelho em lugares e em pessoas, levou o Espírito Santo para muitos. Davi, ao entender o seu chamado, ele obedeceu à voz de Deus, não fazendo aquilo que o coração dele estava pensando, que estava inclinado. No caso da oportunidade que ele teve, quando ele teve Saul nas mãos, ele poderia ter sacado da sua espada e matado Saul. Mas ele honrou a Deus, ele obedeceu a Deus e disse: esse homem não vai ser morto pela minha mão. Não foi me dado, não foi me posto isso, não foi me colocado isso, não foi me dada essa ordem de fazer isso, de matar ele, de colocar ele como alguém que pereceu pela minha mão. Então eu não vou fazer mal algum a ele. E muitos outros que passaram por essa obediência. Daniel, que não se rendeu, não se dobrou aos deuses que o rei queria que ele se dobrasse. Sidraque, Misaque e Abidnego não se prostraram aos reis e viveram a glória, e viveram o processo de estar junto na presença de Deus. Imagina só se eles tivessem se prostrado. Eles não teriam visto, presenciado aquilo. Imagina a alegria que eles ficaram, que eles sentiram, estando dentro de uma fornalha com fogo ardente, e eles não queimaram nem um fio de cabelo. Pelo contrário, eles desfrutaram daquele momento, e esse momento eles usaram para edificar, para levar a palavra para mais pessoas, porque a palavra, ela convence, a palavra, ela conduz, a palavra, ela edifica, a palavra, ela transforma, ela nos faz novo, nos faz viventes, nos faz filhos amados. A palavra que vem do Senhor, ela nos traz todo o direcionamento, todos os dias, para a nossa vida, para que nós possamos seguir essa jornada, essa caminhada, mesmo nas dificuldades, mesmo na dor, mesmo na agonia, mesmo estando na alegria, em todos os momentos nós seguimos confiantes, direcionados somente para um lugar, Deus. E uma das coisas que eu fiquei pensando quando diz assim, você coloca outras coisas na frente de Deus, e nós, por hábito, sempre dizemos, não, Deus em primeiro lugar. Mas por muito tempo nós colocamos outras coisas na frente. E uma das coisas que eu fiquei pensando, refletindo, quando nós compramos algo novo, a gente fica com o coração inclinado naquilo. E aí Deus queimou muito assim no meu coração e me ensinou muito nesses últimos dias, falando, ei, você comprou um carro novo, o seu coração não deve ficar inclinado nesse carro novo. Você tinha um carrinho velhinho, você andava para todo lado, e as coisas aconteciam, encostava, batia, riscava, e acontecia as coisas, e você não ligava mais, por quê? Porque o carro estava velho, e a sua atenção ela estava direcionada para mim. Quando você comprou um carro, qualquer coisinha, qualquer detalhe, você já fica de olho, quer saber por que aconteceu, riscou isso e aquilo. E aí? Quem que está à frente realmente? E aí eu olhei e falei, Senhor, não existe casa, não existe carro, não existe status, não existe lugar onde eu vá que o Senhor não deva ir à frente, que o Senhor não deva estar em primeiro lugar, que o Senhor não deva
ser o guia de tudo. Então, Senhor, me livre, me liberte de tudo isso. Eu me tiro, me transformo aqui, me restauro em Ti, Pai, para que eu não viva as coisas, mas sim viva direcionado para Ti, olhando para Ti, vivendo a Ti, vivendo aquilo que o Senhor traz para nós em nossas vidas, nesse dia e em todos os dias. Aí eu me acalento, aí eu me tranquilizo. Por quê? Porque eu vivi essa experiência junto de Deus. Deus me mostrou isso e eu mentalizei e consegui enxergar e falar, cara, tanto faz. O carro é só um carro. O carro, ele deve ser usado para o que ele foi criado, construído, né? Para que ele foi desenvolvido ali, que é locomover as pessoas mais rapidamente, levar de um lugar para o outro com mais facilidade, com mais segurança, com mais rapidez, para que você ganhe tempo na sua trajetória e use esse tempo para o que realmente importa. Amém. Esse foi mais um dia, mais uma semana que se iniciou, que se inicia e que estamos aí nessa jornada, nesse caminho, graças a Deus. E hoje, que estava aqui, falei, bom, vamos tentar ligar o fone, ligar as coisas aqui, mas não foi possível. Eita! Não foi possível. A gente é muito peba, né? A gente é muito peba, não sabe mexer com as coisas, com a tecnologia, e aí fica assim, né? A gente acaba fazendo o que dá, do jeito que dá, conforme dá. Porém, uma coisa que eu pensei, que isso não seja mais importante do que a mensagem que você vai passar. Então, não se preocupe. Não deu certo? Deixa de lado, foca na mensagem. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou e curou. Ele me deu um destino, uma cabra e um pouco de vinho. Ele me deu um som, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse, vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas calças e eu afundei meus papos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas calças e eu afundei meus papos no cais. Pra onde irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar?
Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado ser teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você. Sou totalmente seu. Eu sou contemplado pelo teu amor, pelo teu amor. Sou totalmente teu. Eu sou. Fui contemplado pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou Senhor, eu sou totalmente seu. Eu fui encontrado teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor, pelo teu amor. Eu sou totalmente eu sou. Eu sou totalmente teu, Pai. E o Senhor é o meu guia, é aquele que direciona, que nos dá o direcionamento para a nossa vida. Em Deuteronômio, diz assim: portanto amarás o Senhor teu Deus e guardarás a sua ordem e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos sempre. E tu amarás o Senhor o teu Deus. Isso é obediência. Tu amarás o Senhor o teu Deus e a tua justiça e tudo que Deus tem. Quando a gente ama a Deus, quando a gente vive os exemplos, quando a gente ama alguém que carrega uma trajetória, exemplos positivos, a gente vive esses exemplos. Quando a gente não tem referência, ou melhor, quando nós temos uma referência negativa ou não temos referência, nós iremos acessar coisas que não são o correto, que não são o caminho junto de Deus. Eu presenciei uma experiência nesse sentido, eu fico pensando, cara, como é louco a vida quando nós não temos referência. Quando nós não temos referência, nós acessamos qualquer coisa. É aquela frase, né? Alice no País das Maravilhas. Para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. E para quem não sabe aonde vai, e nem para onde, nem como vai, nem de que jeito, não viu, não sentiu ainda,
você pode ser arrebatado por qualquer lado, tanto o lado do bem quanto o lado do mal. E aí é aonde que nós precisamos ver. Onde estou ancorando o meu barco? Onde estou parando o meu veleiro, o meu barquinho, a minha canoinha? Aonde eu estou parando? Aonde eu estou me direcionando? Amém? Senhor, obrigado. Quanta maravilha, quantas experiências vividas neste final de semana. Esse é o poder de nós estarmos em movimento, estarmos fazendo as coisas, nos colocando à disposição. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela minha vida. Obrigado por tudo que o Senhor faz, todas as maravilhas que o Senhor faz todos os dias em nossas vidas. Esse é um novo dia, esse é um novo tempo. Essa é a oportunidade que o Senhor nos dá. E basta nós entendermos o nosso chamado. Basta nós entendermos a direção que nós precisamos seguir para que assim nós tenhamos êxito nesse dia de hoje. Para que assim nós possamos viver a Tua glória eterna. Viver aquilo que o Senhor coloca para nós, aquilo que o Senhor nos traz, eliminar as distrações, tirar aquilo que quer roubar a nossa paz e assim poder viver o sagrado, o Teu amor, a graça eterna. Nesse dia de hoje, Pai, eu entrego em Tuas mãos, Senhor, a minha família, minha esposa, as nossas filhas. Que nenhum mal chegue até elas, eu determino sobre a vida delas. Nenhum mal vai tribular, vai angustiar, vai roubar elas delas mesmas, pois elas estão cheias do Espírito Santo e vivendo seguradas no teu braço, caminhando esta caminhada, fortalecidas no Teu amor. Assim eu determino também sobre a vida de cada um, Pai, que aqui se chegar e presenciar esse momento, aqueles que chegarem depois e que viverem essa experiência, que eles também possam se sentir amados, pois eles são amados, eles são filhos queridos, eles só não entenderam ainda o chamado, eles só não entenderam ainda a voz, eles só não obedeceram ainda aquilo que o Senhor tem para cada um. E nesse dia de hoje, eu entrego em Tuas mãos, Pai, cada um, a nossa trajetória de vida, o nosso processo, a nossa jornada, tudo que nós estamos passando, na dificuldade, na alegria, na tristeza, nos momentos de vida, de dor, de angústia, que nós possamos aprender, quando nós estivermos na alegria, na satisfação, nós também possamos aprender e tirar coisas, conhecimento, aprendizados, tudo para a nossa vida, para a nossa experiência de vida. E assim nós podermos passar dessas 24 horas junto de Ti, fundamentados no Teu amor, na Tua graça, no Espírito Santo que nos unge, que nos une e nos faz vivos nesse dia de hoje, nos dá a esperança de um dia maravilhoso, um dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu dia. Não pare no caminho, porque o dia é hoje. O dia que você tem é hoje. Então você só precisa fazer hoje. Bora para cima. Não pare no caminho. Tamo junto.